Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite aí para todos vocês que nos escutam em mais uma pílula do nosso amado Evangelho, pílula noturna. E você já sabe, na nossa pílula noturna, a gente separou esse espaço, para responder algumas perguntas, refletir a respeito de alguns pontos muito importantes. Meus amigos, eu separei aqui algumas questões, mas antes de mais nada, deixa eu pedir um favor muito importante para vocês, se for possível. Eu não tenho mais como cadastrar ninguém. Eu já disse isso em outras pílulas, mas claro, às vezes as pessoas não têm oportunidade de escutar, né? E tem muita gente nova chegando. Então o pessoal às vezes pede para alguém pedir para mim cadastrar, não tem como mais, porque fica complicado, né? O celular fica cheio. E qual que é a proposta? É que você cadastre as pessoas do seu grupo. Essa é a ideia, porque todo mundo ajuda todo mundo, né? Assim? Então você pode criar seu grupo no WhatsApp, você pode criar sua lista de transmissão e passar para os seus amigos a pílula que você recebe. Aí você ensina seus amigos a fazer a mesma coisa e a gente tem essa corrente do bem maravilhosa funcionando em mais de 90 países. O que você acha? Tá bom? Posso contar com vocês? Eu peço essa gentileza aí da compreensão de todo mundo, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Eu separei aqui, na verdade, duas grandes questões, porque elas se repetem. Uma no sentido de, Ricardo, o que é que eu posso fazer para saber se eu estou tomando a decisão certa ou não? Ricardo, será que eu estou agindo a partir do meu próprio ego, a partir do meu eu sagrado? Às vezes eu tenho medo de ter boas intenções para agir, né, seguindo a minha vaidade. Aí tem uma outra linha de perguntas, porque a resposta vai seguir mais ou menos a mesma linha. Diz assim, Ricardo, eu não aguento mais pessoas difíceis do meu lado, eu tento fazer evangelho, mas meu parente não me aceita, eu vou visitar alguém. Tem até uma pessoa que me contou, né? Contou assim no e-mail que mandou. Eu tenho um irmão muito difícil, uma pessoa difícil, eu vou visitar. Aí a pessoa vai, meio que me manipula e me faz sentir culpada. Nossa, faz tanto tempo que você não vem aqui. E aí a pessoa diz o seguinte: eu vou visitar para levar luz, eu acabo saindo pior do que eu cheguei, e assim por diante. Meus amigos, tanto em um caso quanto em outro, nós temos um problema grave. Qual que é o problema? Nós nos misturarmos com o nosso ego. Essa é uma questão profunda e até difícil de abordar numa pílula de poucos minutos, né? Mas vamos lembrar aquilo que a gente já vem conversando no decorrer do tempo. Nós temos no nosso eu, ainda em desenvolvimento espiritual aqui na Terra, estágios de consciência distintos. Nós temos um eu que nós vamos chamar de eu humano, que seria representado pelo ego, e o nosso eu sagrado, que é a nossa parte búdica, crística, né, a nossa parte divina. O eu humano ele é muito identificado com as questões da matéria, e a maioria de nós ainda vive apegado a esse eu humano, né? A gente vive e faz escolhas a partir desse eu humano. Como é que é esse eu humano? O eu humano, ele é ciumento, inseguro, medroso. O eu humano quer chamar a atenção de todo mundo para nós, quer a atenção dos outros, quer a aprovação de todo mundo das coisas que a gente faz. O nosso eu humano ele é frágil, então o tempo todo ele quer, né, ser o centro das atenções. O nosso eu humano faz a gente se sentir inseguro, com ciúme de outras pessoas. É o eu humano. Imagina um bebê, como existisse uma parte dentro de você que age como uma criança, bem infantil mesmo, né? Que faz birra, que berra, que tem comportamentos às vezes até absurdos, mas que ainda está em nós. Essas são as nossas sombras que a gente precisa trabalhar. O nosso eu sagrado, por sua vez, é a nossa parte divina. É aquela nossa parte que a gente vem burilando espiritualmente há muitas existências e que já se iluminou. Todos nós temos uma parte divina, uns né, uma proporção maior, outros numa proporção ainda menor, mas está todo mundo se iluminando. Isso é lei eterna do universo. Todo mundo está se iluminando, né, com a luz de Deus e com a consciência do amor divino na nossa vida. O que acontece? Como é que eu vou tomar boas decisões? Eu preciso aprender a decidir a partir do eu divino, do eu sagrado e não do eu humano. E como é que eu sei que eu faço isso? Pela paz. Meus amigos, quando nós oramos, nós conversamos com Deus dentro da sua fé, independente de qual seja a sua fé, mas você se conecta com um pensamento superior, você se sente realmente ligado a Deus através das suas preces, é claro que nesse momento o seu eu sagrado assume o controle. Ele entra em evidência. E você sente essa presença, né, através da sua paz interior, uma sensação gostosa que a gente sente quando ora, quando a gente está conectado com a vida, né, quando nós experimentamos gratidão. Então pergunte a essa sua parte qual é a melhor decisão que você deve tomar.
Porque normalmente a gente pensa nas decisões na hora que nós estamos como? Ansiosos, tensos e inseguros, é ou não é? Que são características do eu humano. Então quem decide normalmente as nossas grandes decisões é o eu humano. Por isso que dá tudo errado. Porque o eu humano é infantil, é uma criança. Não é? E só quer prazer imediato, não pensa nas consequências. O eu sagrado é maduro. Então é hábito. Entre em contato com o seu eu sagrado e sinta, através da sua intuição, né, nesse momento divino de conexão entre você e Deus, qual é o caminho que vai te trazer mais paz, que vai te conduzir a uma sensação de serenidade maior. É treino, meus amigos. É aquilo que a gente fala sempre, é treino, mas funciona muito bem. E a mesma linha de raciocínio se adequa para você que ainda é manipulado por alguém da sua família, do trabalho, por seus amigos, ou por pessoas que estão inseguras também. Meus amigos, a gente não pode esquecer que quem precisa de ajuda, né, assim como nós está ao nosso redor, também está lá com o seu eu humano se manifestando, é ou não é? É birrento, tentando chamar nossa atenção, fazer a gente se sentir culpado. E essas pessoas, principalmente nossos familiares, sabem como apertar o botão certo da culpa em nós, é ou não é? É inconsciente, não é maldade, mas faz. Por quê? Porque o eu humano inconscientemente sabe como fazer você se sentir culpado e culpada, porque aí você começa a fazer as coisas que os caprichos deles querem. Porque a gente faz a mesma coisa. Não adianta você falar que não faz, porque inconscientemente poucos de nós na vida temos lucidez o suficiente para agir com consciência plena. Muito poucos ainda na Terra. Então a maioria faz isso, mesmo pessoas que estão se espiritualizando. Inconscientemente a gente manipula muitas pessoas próximas a nós através de culpa, através de pesos que a gente põe na pessoa para que ela faça aquilo que a gente quer. Então, o que você tem que fazer? Viver a partir do seu eu sagrado. O eu sagrado, meus amigos, ele doa com amor e carinho sem esperar retorno. Se você vai visitar seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, não importa, doe. Quem doa verdadeiramente sente prazer pelo ato de doar, não esperando receber do outro, que muitas vezes não está em condições de agradecer, não está na maturidade emocional de compreender a grandeza da sua atitude. Lembre-se, é um adulto conversando com uma criança. Você vai querer que a criança fale a mesma linguagem do adulto? Não tem como, né? Então, se o eu humano do outro conversa com o seu eu sagrado, é o seu eu sagrado que tem que compreendê-lo. Do mesmo jeito que o eu sagrado do seu anjo protetor compreende as suas atitudes humanas, as nossas atitudes do nosso eu humano. Isso faz sentido para vocês? Como eu disse, é uma questão muito profunda, o nosso tempo é curtinho, eu não quero me alongar aqui nessa pílula, mas eu acho ela muito importante. Lembre-se, todos nós nos espiritualizamos à medida que a gente caminha nessa terra, né, através das nossas existências, das reencarnações, a gente amadurece, a gente se conhece mais, a gente vai se desmaterializando. Nós vamos libertando da influência da matéria no nosso psiquismo e abrindo espaço para que o nosso eu sagrado brilhe cheio de amor, de compaixão, despertando a melhor versão de nós mesmos. É prática, leva tempo, com certeza só o tempo e a prática contínua para a gente se habituar a tomar decisões a partir do nosso eu sagrado e naturalmente deixar o nosso eu sagrado levar luz às pessoas que a gente ama e que não estão bem, e de alguma forma podem nos manipular se a gente não souber como lidar com isso, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, mais uma vez obrigado pelo carinho, peço perdão por às vezes não conseguir responder a todas as perguntas que são feitas, mas tenho certeza, gente, que na medida do possível a gente vai tentando encaixar aqui nas pílulas, nas transmissões online que nós vamos fazendo, né? Na primeira oportunidade que for possível, nós vamos procurar, se não responder, né? Porque nem tudo eu sei, lógico, mas compartilhar um pouquinho daquilo que a gente vem aprendendo também, tá certo? Deus abençoe a vocês, uma ótima noite e amanhã, para aqueles que gostam das palestras, estaremos lá no Sheila, né? Lá na Aquiles Lobo 52, essa casa que eu amo tanto, tive recentemente, e a gente vai ter oportunidade de retornar, sempre muito bom rever os amigos do Sheila e a vocês que muitas vezes comparecem lá, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima noite e deixe a sua luz brilhar, disse Jesus. O que ele estava dizendo? Deixe o seu eu sagrado se manifestar. Veja que até Jesus, conhecedor lógico dessa realidade profunda, nos ensinava o caminho para a gente viver em paz. Vamos seguir, não é, pessoal? Fiquem com Deus, meus amigos. Até breve, até muito breve.